cruz gloriosa do Senhor ressuscitado é a árvore da minha salvação. Nela me nutro, nela me comprazo. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Que alegria podermos nos reencontrar para meditarmos a palavra de Deus. Depois de toda a experiência que vivemos, que eu vivi do coronavírus, né? Hospitalizado, recuperação. Essa semana estamos recomeçando de novo as nossas meditações. E olha que maravilha, olha que bênção. Nós estamos retomando justamente nessa segunda-feira, 14 de setembro, onde a igreja celebra a festa da exultação da Santa Cruz. Por isso que eu comecei hoje tentando cantar esta música belíssima, né, das comunidades neocatecumenais, que fala da cruz gloriosa. É justamente esse o sentido da festa. Já na Sexta-feira Santa, tivemos a experiência na ação litúrgica da paixão de Nosso Senhor, em um dos atos litúrgicos, a adoração da Santa Cruz. Sim, adoração. Nós adoramos o lenho da cruz, porque nós adoramos o que nela aconteceu. Além da Sexta-feira Santa, né, da Sexta-feira Santa, que celebramos e vivemos a experiência da cruz do Senhor, tivemos também a alegria. Temos hoje, 14 de setembro, esse dia para voltarmos para o mistério da cruz. A cruz é o grande mistério, considerada a mais cruel de todos os tormentos. A cruz, para nós cristãos, é a árvore da salvação. Como diz mesmo a igreja, no prefácio da missa de hoje, a igreja vai dizer o que na árvore do Éden, que foi causa de morte, a árvore no Gólgota será lugar de salvação. O mistério da cruz, que para nós é mistério, é incompreensível, porque muitas vezes nós não entendemos, nós não queremos aceitar a cruz. Jesus diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz. Mas quão difícil é assumir a cruz? Hoje, nesse dia, nós nos voltamos para este mistério. A cruz sagrada, a cruz gloriosa, porque lugar de tormento, lugar de morte, lugar de condenação, Jesus transporta e transforma em lugar de salvação. A cruz para nós cristãos é motivo de orgulho, porque nela operou e opera a nossa salvação. Jesus, ele foi assunto, né? Ele ascendeu ao céu 40 dias depois da sua ressurreição. Mas podemos dizer que Jesus também foi assunto, ou seja, foi elevado da terra, elevado na cruz. Colocaram-no na cruz e levantaram. Ele mesmo vai dizer no Evangelho de João que nenhum sinal, quando os fariseus, os judeus cobram dele sinais para comprovar a autenticidade dele, ele diz: nenhum sinal vos será dado senão o sinal de Jonas. E depois ele diz: o Filho do Homem será elevado. Ser elevado no Evangelho de João é na cruz. Jesus é elevado na cruz para a nossa salvação. Por isso que a primeira leitura de hoje, que a igreja propõe no livro dos Números, capítulo 21, a partir do versículo 4 até o 9, é aquele trecho da palavra onde o povo de Deus no deserto começa a se impacientar com Deus, com Moisés, começam a reclamar. As primeiras dificuldades que aparecem depois da libertação, depois da passagem do Mar Vermelho, o povo começa a sentir saudade da escravidão. O povo de Israel no deserto somos nós. Neste grande deserto.
Nós contemplamos as maravilhas de Deus, nós contemplamos os milagres de Deus na nossa vida, mas na primeira dificuldade que aparece na nossa vida, nós estamos a murmurar. Nós não aceitamos. Nós começamos a achar que Deus nos abandonou. Nós começamos a achar que Deus nos deixou. E Deus manda serpentes venenosas que mordam o povo e esses morram. E diante dessa situação, o povo se arrepende e recorre a Moisés pedindo a sua intercessão. E Deus manda que Moisés faça uma serpente de bronze, coloque numa haste, e todo aquele que for picado por alguma serpente, olhe para Cristo, olhe para a serpente de bronze, e serão curados. Essa é a primeira leitura de hoje. E assim vai acontecer, o povo é curado ao olhar a serpente. Amados, a festa da exultação da Santa Cruz convida-nos a que nós nos deixemos ser atraídos pela cruz. Nela está a nossa salvação. Se o povo lá no deserto eram curados só em olhar para uma serpente de bronze, numa haste, o que mais não acontecerá conosco se contemplarmos o mistério da cruz, o Cristo. Às vezes, nós não temos muita oportunidade de ir à igreja, adorar Jesus na Eucaristia. O bom seria que todos os dias nós tivéssemos um tempinho para ir numa igreja, no sacrário, adorar Jesus. Mas se você não pode, na sua casa mesmo, coloque-se diante do crucifixo. Dom Henrique Soares, ele nos dizia muito isso. Se coloque diante da cruz que você tem em casa. Olhe para a cruz. Contemple. E vai repetindo: Jesus, tu és lindo. Como é lindo o teu amor por mim. Por mais cruel que tenha sido a cruz, a palavra de Deus vai dizer que ele não tinha aparência humana quando chegou para ser crucificado. Parecia um verme, era uma chaga, do alto da cabeça à planta dos pés. As quedas, os açoites, a tortura. Mas como tu és lindo, Jesus, mesmo ensanguentado, mesmo chagado, és lindo, porque o que é lindo é o amor de Deus. Precisamos, queridos irmãos, deixar-nos ser atraídos pela cruz. E aí, aqui é o grande problema, porque deixar ser atraído é pela inteligência. A vontade, a nossa vontade nunca vai ser atraída se eu não alimento meus pensamentos, a minha inteligência com aquilo que pode sentir desejo. Se você passa o dia todo só vendo televisão, internet, passa de um site para outro, redes sociais, as conversas suas são aquelas conversas que não te dignificam, pelo contrário. Se a gente passa o dia nessa coisa, sabe? Então, como é que eu vou me sentir atraído por algo pela cruz? A vontade, preste atenção, a vontade humana, ela não sente atração por aquilo que a inteligência não é alimentada. Daí porque a necessidade de nós ocuparmos nosso tempo com coisas úteis, com pensamentos positivos, pensamentos úteis. Para eu me sentir atraído pela cruz, eu preciso buscar na oração, na meditação da palavra de Deus, eu sentir atraído. Enquanto nós não nos sentimos atraídos pela cruz, nós vamos procurar os amores deste mundo. Procurei e não encontrei. Porque o amor está na cruz. Se eu quero me sentir atraído, eu tenho que alimentar a minha inteligência com o que me atrai. Se eu me alimento só com o que não presta, novelas, filmes e etc., a minha vontade vai estar atraída para essas coisas.
Aí depois eu falo assim, ah, mas eu não consigo deixar de me masturbar. Ah, é porque eu não consigo deixar de pensar em sexo. Mas eu só alimento minha inteligência com essas coisas. A minha vontade é atraída por elas. Preciso ser atraído pela cruz. A palavra do Evangelho de hoje, capítulo 3 de João, versículo 13, é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Jesus disse para Nicodemos que é preciso subir. É preciso que nós tenhamos a capacidade de nos transportar deste mundo para as coisas eternas. Tive essa experiência amarga e também benéfica de experimentar o coronavírus, que não desejo nem para o inimigo, horrível, e mais ainda no nível que chegou para mim, não foi fácil. Tive as portas da UTI, certamente eu creio que eu só não fui para a UTI porque naquele dia não tinha vaga, mas os médicos estavam correndo para mim colocar na UTI, eu precisava urgente de uma UTI. Mas Deus passou à frente, Deus mandou um anjo lá no hospital, uma médica que chegou lá e correu e lutou para buscar o meu tratamento. Consegui um remédio que eu tomei, me aplicou na terça-feira e na quarta-feira já estava bem melhor. Sabe, foi uma experiência de cruz. Eu senti a morte muito perto. Confesso para vocês que eu nunca tive medo da morte. Eu nunca tive medo de morrer. Eu sempre falo da morte com muita naturalidade. Mas confesso para vocês que naquela semana eu me rendi à morte. Eu tive muito medo. Muito medo de morrer. Até porque foi a semana em que experimentei também essa separação, essa Páscoa do Chico e da Cleia. Meus amigos, né, como família minha, né, não foi muito fácil, foi muito difícil experimentar isso. Na segunda-feira o Chico nos deixou, principalmente o Chico. Até falava para a Ana Jéssica esses dias. A Cleia, eu esperava que a Cleia se curasse, mas por um milagre. Só esperava um milagre de Deus. Mas o Chico não. O Chico, eu já estava até olhando o preço de passagem, que meu sonho era ir para a porta do hospital, recebê-lo, ele saindo lá do hospital, na cadeira de roda, a gente, todo mundo lá fora esperando para recebê-lo. E na segunda-feira aconteceu. Estava internado e o Chico fez a sua Páscoa. Não foi fácil receber essa notícia. Mas eu vejo que grandeza. Deus é tão maravilhoso. Nós passamos quase um mês orando pela saúde do Chico e da Cleia. E quando o Chico e Cleia morrem, em algumas pessoas vem aquele sentimento de frustração. O que adiantou ter rezado? Rezamos, rezamos, rezamos e não conseguimos nada. Aqui entra o mistério. O mistério da cruz. Primeiro, a oração não é nós impormos a Deus o que Ele tem que fazer. E eu vejo que neste tempo que a Cleia e o Chico ficou no hospital, foi um tempo de um grande apostolado. Grande apostolado. A Cleia que arrumava motivo a falar de Jesus, de Nossa Senhora para as pessoas, ela fez da sua doença um motivo para levar muita gente. Gente que há muito tempo não sabia, né, rezar. Não rezava. Nesse período que a Cleia estava no hospital, rezava todos os dias, no horário marcado, rezando. Estou iniciando, quando terminava, estou encerrando. Se essas pessoas vão continuar orando ou não, o problema é delas. Mas que foi quase um mês essas pessoas orando, isso foi. Isso não foi um apostolado. O apostolado da enfermidade da Cleia do Chico nos aproxima do mistério da cruz. Por isso, queridos irmãos, a festa de hoje inunde nossas almas de força e coragem para não termos medo da cruz, seja ela qual for. A cruz, que é lugar de morte, Jesus transformou em trono de vitória. A cruz é vitoriosa. A cruz gloriosa
do Senhor ressuscitado. Deus te abençoe. Muita paz e um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.